Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Ele não é de nada. Não, hein? 3 porquinhos. Essa história você já ouviu, já? Eu tenho certeza. Na verdade, não a história que eu vou te contar hoje, mas aquela mais simples, voltada para as crianças. Como era mesmo? Cada porquinho decide construir a própria casa. E o lobo mau destrói as 2 primeiras, que eram frágeis demais para aguentar o potente sopro do predador. Depois de destruídas, os porquinhos vão até a casa do terceiro irmão. Uma casa mais resistente, feita de tijolos, que aguentou o sopro do lobo. Mas o vilão não desistiu fácil e resolveu invadir a casa pela chaminé. Assim que os porquinhos perceberam a movimentação, acenderam o fogo, deixaram um caldeirão fervendo água. Quando o lobo caiu na panela quente, ele fugiu de medo e nunca mais voltou. Até hoje estão procurando o lobo, nunca mais ninguém viu. O que eu acabei de contar foi um rápido resumo da versão de Joseph Jacobs, um escritor australiano que lançou o conto em meados do século XIX, se não me engano. Só que a base para essa história é muito mais antiga. O próprio Joseph diz que se inspirou no britânico James Halliwell Phillips, um estudioso shakespeariano, pelo que foi possível averiguar. A título de curiosidade, a versão mais antiga que se tem notícia não fala nem de porcos nem de um lobo. Os personagens são 3 duendes e uma raposa. Eu não sei dizer exatamente o porquê da mudança da raposa para o lobo, mas acredito que tem a ver com todo o imaginário que se tinha sobre o animal. Já percebeu que ele é o vilão de várias fábulas? Quanto ao conto dos 3 porquinhos, existem outras versões com mais detalhes. Contudo, a moral é sempre a mesma. A preguiça. A preguiça pode trazer tristes consequências. No caso da versão para crianças, a consequência foi apenas um susto. Já a versão original mostra que os resultados podem ser mortais. A história começa quase do mesmo jeito, só que há uma participação um pouco mais relevante da mãe dos 3 porquinhos. Eu tô parecendo um dos 3 porquinhos, não tô? Mas não. Ela pode ser mais idosa. Ela chegou à conclusão de que seus filhos estavam velhos o suficiente para saírem de casa e viverem por conta própria. O primeiro a ir embora foi o porquinho mais velho, que também era o mais preguiçoso de todos. Sem experiência em morar sozinho, ele pediu dicas a um gentil senhor que morava ao lado da dona Porca. Ele ofereceu palhas ao irmão mais velho e alertou que, embora fossem mais fáceis de usar para construir uma casa, também eram mais frágeis. O porquinho, preguiçoso como era, aceitou a palha, pensando que poderia construir a casa bem mais rápido. E até que ele estava certo. O problema é que um lobo faminto escutou o barulho da construção e começou a rodear a casa, esperando o momento certo para atacar e, claro, se alimentar. Assim que terminou, o porquinho entrou para descansar. Porém, ele não teve nem tempo de pregar os olhos quando foi incomodado pelas batidas na porta. Pom, 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 pom. Quem poderia ser? Pensou ele. O porquinho poderia ser preguiçoso, mas era um pouquinho esperto. Ao invés de abrir a porta de uma vez,
Perguntou quem era apenas para descobrir que o lobo estava do outro lado. O porquinho disse que nunca abriria a porta. Pelo contrário, ele passou umas trancas para que ela não fosse arrombada. Só que o pobrezinho não se deu conta de que a casa era frágil. Bastou o lobo soprar e soprar para que toda a palha voasse para longe. Então, assim que viu o porquinho, o predador o devorou como num piscar de olhos. Sem chance de fugir para a casa do outro irmão. Bom, alguns dias depois, foi a vez do porquinho do meio ir embora da casa da Dona Porca. Na ocasião, ele não sabia que seu irmão mais velho estava morto. Apenas que o vizinho havia ajudado com um pouco de palha. Bom, pensando nisso, ele foi fazer o mesmo pedido para construir sua casa. E só nesse momento que ele ficou sabendo do lobo assassino. Se sentindo um pouco culpado com a situação, o vizinho ofereceu muita madeira ao invés de palha. Confiante que a casa seria resistente e que o porquinho não ficaria em perigo se a construísse com uma região, digamos, em uma região distante da floresta. Só que o irmão do meio era cabeça dura, viu? Cabeça dura. Ele achou que a madeira por si só garantiria a segurança. A casa, então, foi feita justamente perto das árvores, onde o lobo costumava ficar. No final, quem estava certo era o vizinho. A história do porquinho mais velho praticamente se repetiu. O lobo viu a casa do irmão do meio e aguardou o momento ideal para agir. Depois de bater na porta, pum, 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 e o porquinho recusar a abrir, bastou o lobo soprar e soprar para que toda a madeira, pum, caísse. Assim que viu o irmão do meio, ele, o devorou. Também não houve fuga, não. E só restou o porquinho mais novo, que não fazia ideia que já tinha perdido seus 2 irmãos. Ele também ficou sabendo das trágicas notícias pelo vizinho da Dona Porca. Só que dessa vez o senhor não sabia como ajudar. Não sabia. Se nem a madeira aguentou o sopro do lobo, o que poderia? O porquinho tinha a resposta. Ele sabia que se construísse uma casa de tijolos, o sopro do lobo não seria forte o suficiente para derrubá-la. Por mais que a construção demorasse, não haveria nenhum perigo no futuro. O vizinho achou a ideia brilhante e até o ajudou com alguns materiais. Além disso, ao contrário dos seus irmãos, o último porquinho fez questão de construir a casa em uma região mais distante da mata. Uma região que parecia mais segura. O lobo, é claro, descobriu os planos do porquinho mais novo e tentou derrubar a casa com seu sopro. Mas, como você deve imaginar, a tática não deu certo. Sendo assim, o lobo tentou enganar o porquinho, chamando-o para colher alguns legumes no dia seguinte, como se quisesse apenas uma companhia, com receio do que poderia acontecer. O porquinho aceitou o convite com um plano em mente. Ele acordou mais cedo no dia seguinte, colheu os legumes e, quando o lobo apareceu, disse que tinha se esquecido de outro compromisso. Determinado a fazer o porquinho de refeição, o lobo fez mais outros 2 convites, sempre chegando mais cedo para tentar dar bote. Somente na terceira vez que ele conseguiu se adiantar e quase pegou o porquinho na floresta. Mas o irmão mais novo foi mais esperto e deu um jeito de assustar o lobo para poder entrar em casa correndo.
Aquela foi a gota d'água. Foi. O lobo tentou arrombar a residência, mas as portas e as janelas estavam muito bem trancadas. A única entrada possível era pela chaminé. A questão é que o porquinho sabia disso. E ele até tinha um plano caso o lobo tentasse invadir por cima. Enquanto o predador escalava o telhado, o irmão mais novo acendeu a lareira e deixou fervendo um caldeirão com água. No momento que o lobo desceu a chaminé, ele caiu direto na armadilha. Só que o predador não teve a menor chance de ir embora com medo, como acontece nas versões para crianças. O porquinho lacrou a tampa do caldeirão imediatamente e lá ficou o lobo, cozinhando até morrer na água quente. Essa foi a vingança pelo assassinato de seus irmãos. Quando o predador não estava mais vivo, o porquinho percebeu que o seu jantar estava quase pronto. Ele aproveitou para fazer um ensopado e teve carne para o jantar. Um final feliz? Eu diria que nem tanto. Esse me parece bem mais um caso em que o feitiço virou contra o feiticeiro. Não é? Cuidado com a preguiça. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau... Oh!